E aí, beleza? O ano é 1968. Havia uma discussão na TV sobre pandemias e a velocidade que um vírus poderia alcançar uma boa parte da humanidade. Mas para o Dr. Newman, sua preocupação nem era com o vírus, já que a humanidade até pode ter baixas, morrer milhões, mas sempre conseguimos vencer de alguma forma. Mas seu real medo era com os fungos, que apesar de parecer inofensivo ao ser humano, ele, ao contrário do vírus, não quer matar e sim controlar o seu hospedeiro. Dando exemplo de fungos que conseguiam controlar formigas, fazendo o pequeno inseto como um fantoche, que além de o devorar por dentro, não o matava. Prolongava sua vida para assim se multiplicar. Tá, mais uma aula básica de biologia que os fungos não conseguem fazer isso nos seres humanos, por causa da temperatura humana que é muito mais quente, e aí os fungos não conseguiriam sobreviver. Mas se por acaso o mundo ficasse mais quente a cada ano, e os fungos fossem obrigados a evoluir. Bom, se isso acontecer aí, meus amigos, é game over para a humanidade. E se acontecer, nós perdemos. nós voltamos já. Ok, vamos para 2003 no Austin, Texas, onde mora essa simpática garota chamada Sarah Miller com seu pai Joel. E era a sexta-feira do seu aniversário, segundo ele, 36 anos, mas duvido muito. Ele trabalhava na construção civil com seu irmão Tommy Miller e parece que bem hoje, no dia do seu aniversário, ele iria dobrar e sair mais tarde, prometendo que iria trazer um bolinho para comemorarem depois. Seus vizinhos eram um casal de idosos bem velhinhos que gostavam quando Sarah iria visitá-los. E como fazia tempo que ela não fazia isso, depois da escola, ela iria passar para dar um oi. Ok, vida que segue, na escola Sarah já começou a perceber comportamentos estranhos. E na loja de concertos de relógio, a dona a mandou ir embora, já que tinha muita polícia na rua aquele dia. Já na casa dos vizinhos que ela passou, a senhora também demonstrou comportamentos esquisitos, mas Sarah nem percebeu. É naquela noite que Joel chegou mais tarde do que disse. Seu presente de Sarah foi seu antigo relógio, que ele adorava, e ela consertou com seu próprio dinheiro. Mas as coisas se complicaram depois que o seu irmão ligou, dizendo que estava preso por uma briga em um bar. Mas nessa que ele saiu, tava uma confusão danada do lado de fora da casa. E ouvindo os barulhos dos vizinhos, Sarah encontrou o pior. A vovó tinha atacado o Sr. Sanders e a esposa dele, e para uma velhinha que nem andava, tava com muita disposição. A sorte que Joe chegou a tempo e com uma chave inglesa deu um jeito na vovó. O que a gente faz, John? Você é louco? Pelo que parece, essa loucura aí tinha se espalhado por todo o Texas, e tudo estava tomado pelo exército. A preocupação de Sarah se estavam doentes ou não, e a intenção de Joe era ir para o oeste, o mais longe que pudesse em direção ao México. Mas ao passar pela cidade, todos estavam se atacando, e o caos tinha tomado conta literalmente da cidade. E por mais que tentaram escapar da multidão, um avião acabou caindo, e eles sofreram um acidente. Caracas. Sarah e Joel ficaram separados de Tommy, e como ela tinha torcido o tornozelo, Joel teve que carregá-la. O terror mesmo era um zumbi atrás deles agora, mas foram salvos por um soldado, que na sequência, com ordens do seu superior, era para matar o pai e a filha, mesmo não estando contaminados. Ele atirou claro e Joel caiu. Seria o seu fim se Tommy não tivesse salvo seu irmão. O problema é que Sarah foi ferida, levou vários tiros na barriga e nada ele pôde fazer, pois infelizmente a garota morreu. 20 anos se passaram, o clima na Terra era mais quente e as cidades que sobreviveram, como Boston, construíram um enorme muro em volta da cidade. E aqueles que chegavam eram levados para fazerem exames, para verem se estavam contaminados ou não. Como esse garoto que o seu teste deu positivo, estava contaminado e consequentemente eram mortos e depois queimados. Joe estava em Boston e ele era um dos que faziam esse trabalho. Na verdade, pegava os piores serviços para poder sobreviver, né? E mesmo depois de 20 anos, a sociedade ainda estava tentando se organizar e também retrocedeu em uma ditadura, tanto que na forma de punir as pessoas, como essas que saíram da zona de quarentena, foram condenados à morte, segundo a nova constituição de regras e normas militares da FEBRA. Porém, Joel tinha um esquema para ganhar dinheiro, vendia comprimidos para os soldados que não conseguiam dormir. Na verdade, era a única forma para eles fazerem isso, já que matar muita gente por aí zoava a cabeça deles. Deu um aviso para Joe não ficar nas ruas, pois aquela noite a FEBRA iria fazer uma operação contra a resistência, conhecido como os vagalumes, e o exército vivia tentando acabar com eles. E era em posse dos vagalumes que essa garota estava, Verônica, no qual há dias a mantinham presa,
fazendo testes e as mesmas perguntas. Já Joel tentava comunicação com seu irmão Tommy, que há dias não dava resposta. E a sua preocupação era tanta que queria ir na torre mais próxima, sair da zona de quarentena para encontrá-lo. Tá, até aí ok, né? Porém, Joel tinha uma mulher chamada Tess que acabou perdendo um bem bastante precioso nesse mundo pós-apocalíptico, uma bateria de carro. E sem ela, Joel não conseguiria ir atrás do seu irmão, que provavelmente iria morrer sem sua ajuda. Quem roubou foi um tal de Robert, que morria de medo de Joel e seria fácil descobrir para quem ele vendeu. Já a rebelião era comandada por Marlene e parece que a garota, a tal Verônica, que estava presa, fazia parte do plano da resistência de escaparem da zona de quarentena. E tinha um segredo sobre ela que animou a segunda no comando a continuarem com o plano e fugir daquele lugar. Mas, por outro lado, ela já tentava escapar da cela, mas Marlene deu a ela um canivete, chamava a garota de Ellie e contou o seu segredo, porque a garota era tão importante para a resistência. Já Joel junto com Tess estavam atrás do tal Robert para acharem sua bateria. E nos túneis por onde passaram, acharam um corpo, o que a infecção por fungos fazia nos humanos por muito tempo. Mas no corredor que entraram era justamente do prédio dos vagalumes e todos ali tinham entrado em conflito. Acharam a bateria, só que estava queimada e o babaca ainda tentou vender ela assim por 2 vezes. E olha, quase todo mundo morreu por causa de uma bateria que não funcionava. Menos Ellie, que Joel acabou conhecendo, e já Marlene ele conhecia há algum tempo, ainda estava viva e precisava que a garota chegasse até a torre. Joel iria fazer o serviço para ela, já que ferida não tinha muito o que fazer. Bom, o acordo era levar a garota para fora da zona de quarentena e lá Joel e Tess teriam tudo o que precisavam para seguir viagem. Bom, em resumo, Joel levou ela para sua casa e passaram um tempo ali, mas ela estava ansiosa para sair e conhecer o que tinha além dos muros da cidade. Então, assim que Tess voltou, iria seguir o plano. Passarem pelos guardas, seguir o túnel e no último ponto ainda existia um soldado do exército, justamente aquele que Joel trocava comprimidos. Apontou sua arma para eles e iria seguir o protocolo de fazer o exame, mas quando foi a vez de Ellie, ela usou seu canivete e cravou na perna dele. Só que quando ele apontou a arma para a garota, Joel ficou bem na frente. Lembrou do drama que passou com sua filha e foi uma cena dessa que fez ele perder a garota. Então partiu para cima do soldado e na base do soco acabou com ele. Jesus Nazaré. Só que agora tinham 2 problemas, né? Os guardas que iriam aparecer e a garota que o teste deu positivo, onde Tess já achava que ela estava infectada e assim teria que atirar na garota. Mas ela insistia que não, que a contaminação não durava tanto tempo assim e saíram para fora da zona de quarentena, começando a série de uma das histórias mais aclamadas dos jogos dos últimos anos, tão fiel à história que até os detalhes eles capricharam. Agora esperar os próximos episódios dessa série maravilhosa pra gente conferir juntos aqui no canal. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!